Deixa eu iniciar a gravação. Iniciou, tá tudo certo. Então bora lá, então. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com muita saúde, com muitas crenças adaptativas. Bom, primeiramente agradecer aqui, olha só, 43 pessoas. Eu tava dando risada aí. 48 pessoas aqui na gravação. Que bom tê-los vocês aqui. E vamos começar. A aula de hoje é uma aula que a gente vai especificar um pouco mais sobre como que a TCC entende o transtorno de ansiedade generalizada, que inclusive o transtorno na população em geral, ele não é muito frequente, né? Tem um transtorno psicológico, mas dentre os transtornos psicológicos que existem, o transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno bem interessante para a gente estudar, porque ele aparece com uma certa frequência. Show, beleza? Ok, mas primeiro, eu queria anunciar que a gente teve os resultados, né, da diretoria. E quem é responsável por esse grupo de estudos é a diretoria de ensino que é a diretoria de ensino, nós temos novos membros, então eu queria apresentar para vocês nossa equipe. Inclusive a Nathalie está aqui, né? Quiser dar um oizinho, Nathalie, pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estou aqui para auxiliar vocês. Se precisarem, podem me chamar lá no WhatsApp. Show. Eu nem avisei que ia apresentar, né? Já cheguei apresentando. Bom, que essa é a nova equipe que nós temos, então nós teremos muitas novidades e provavelmente vocês verão essas carinhas que são o pessoal do ensino, tudo bem? Então bora lá começar. A gente tá falando, né, aqui do caso do João, 38 anos, sexo masculino e tudo mais. Ontem não, enfim, alguma semana aí, a Nathalie falou ali do caso, do diagnóstico dele, né, que seria TAG pânico, e a gente vai especificar um pouquinho mais pro TAG. Teve tudo isso que a gente conversou, eu só vou retomar muito rapidamente aqui, gente, porque a gente já conversou sobre isso, então eu não vou acabar repetindo. Mas a gente falou, por que serve protocolos, pra que serve isso e tudo mais. Eu cheguei a falar dessa parte? Cheguei, né? Falei desses protocolos aqui e tudo mais. Falei dos recomendações Sim, de falou livros. bem por cima. Falei bem rapidinho, né? Beleza, Sim. eu vou chegar a aprofundar. Só retomando, esses livros são bem legais, caso você queira ver. Esse do Barlow são para todas as... todas não, né? A maioria dos transtornos psicológicos que tem, que você pode dar uma olhadinha no manual clínico. Encolheu aqui, não era para encolher. Foi. Opa, o que tá acontecendo? Calma aí, pessoal. Calma aí, deu certo. Tá certo aqui, né? Show. Manual clínico, né? Aí a gente vai falar especificamente para ansiedade. Você tem esse livro Lidando com a Ansiedade. Tem esse do Robert Leary também, super bacana. Tem esse transtorno de ansiedade também. Esse guia do terapeuta, né, dos tratamentos que funciona essa série. E a gente vai conversar um pouquinho como que esse livro vai abordar esse protocolo para o TAG. Tudo bem? Certo? Então bora lá. Aspectos gerais que nós temos que ter sobre o TAG, que é o seguinte. Vamos lá. Basicamente, você faz uma orientação inicial. Então, imagine que chega um paciente e aí você, depois de todo aquele processo que você tem, você chega à conclusão que ele tem transtorno de ansiedade generalizada. Aí você fala, beleza, o que eu faço agora com isso? Né? Como é que faz o tratamento? Por onde tem que começar e tudo mais. Bom, primeiro, quais são os aspectos básicos que você tem que ter em vista? Que é, você tem que orientar a pessoa em relação aos seus pensamentos, emoções e comportamentos, que é o basicão da TCC, né? Saber a relação entre isso. Então, assim, basicamente, em todos os tratamentos que você for fazer, independente do transtorno, na TCC você vai passar por isso, que é fazer essa orientação sobre pensamentos, emoções e comportamentos, que é o basicão, é o feijão com arroz da TCC. Tem alguns aspectos muito peculiares que a gente encontra muito para os transtornos ansiosos, que é a preocupação. E aí, daqui a pouco a gente vai falar qual que é a diferença de uma preocupação dito normal e uma preocupação mais patológica, tudo bem? Que tem uma diferenciação bem legal que a gente pode fazer. Vou trazer uma tabelinha de um livro que eu achei super legal, super bacana. Transformando isso em um processo mais resolutivo e orientado para o problema. Também promover a autoconfiança, lidar com as preocupações, aumentar o senso de controle sobre elas, porque tem muito assim, às vezes a pessoa tem ali as emoções, acha que não vai conseguir suportar, vai ser incontrolável, não vai conseguir lidar com isso, então vai trabalhar essas questões, tudo bem? E olha só que ponto interessante, os protocolos também podem trazer uma média de quantas sessões
daria para cumprir todo o protocolo. E mais ou menos de 15 a 20. E isso às vezes é bem raro em outras abordagens, inclusive outras abordagens nem se falam em número de sessões. E quando você tem algo que é reproduzível, replicável, você consegue ter uma média. E é claro que essa média, por ser uma média, ela vai variar, né? Então não tem como te dar uma certeza de quanto tempo que vai durar o tratamento, mas eu posso te dizer mais ou menos quanto, né? E aí você tem os outros transtornos, tipo transtornos de personalidade, que são muito complexos, muito mais complicados às vezes, e aí esses números de sessões é mais variado ainda, tudo bem? Bora lá. Basicamente, e como na TCC já é assim, nos protocolos também da TCC também é basicamente, você tem as sessões iniciais que tem uma proposta, as intermediárias que tem outra proposta, e as sessões finais que tem outras propostas também. Sendo bem simplificado, e isso vai para outros tratamentos também, nas sessões iniciais é sempre aquilo de criar um bom vínculo, uma boa relação terapêutica. Então tudo que a gente for falar, nessa aula a gente vai falar bastante técnicas. E acredito que todo mundo aqui vai concordar que antes das técnicas, antes de fazer tudo isso, relação terapêutica tem que estar muito bem estabelecida, o vínculo, empatia, tudo isso, a gente está partindo da ideia que isso já está bem estabelecido, que você desenvolveu bem, muito solidamente. Tudo bem? Então as sessões iniciais servem para isso, serve para uma psicoeducação inicial, serve para você também dizer ali para o paciente, orientar ali as expectativas, que o paciente não faz ideia que é TCC, não faz ideia que é um protocolo, não faz ideia que é o tratamento. Então, a gente tem essa missão ali de também explicar ao paciente tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer, tudo bem? Então, as sessões iniciais têm esse aspecto também. Tem o diagnóstico, a avaliação, também são processos bem complexos de ser feitos, fica na fase inicial. Nas sessões intermediárias, você já vai estar amadurecendo todo esse processo, aí você já começa a implementação de técnicas, enfim, toda essa parte um pouco mais complexa que já exige do paciente uma pré-educação, né? Ter conhecimento prévio de como que é a TCC, como que funciona. Na fase intermediária, a pessoa já conheceu o esquema da TCC, já sabe como é que é a estrutura. Então, isso permite que você use técnicas um pouco mais avançadas. E as sessões finais também tem aquela característica muito presente da TCC, que é o espaçamento entre essas sessões. A prevenção de recaída está mais presente, né? Você vai fazer tipo uma revisão geral do tratamento nessas fases finais. E aos poucos você vai espaçando as sessões. Então, em vez de ser uma vez por semana, 50 minutos, se torna a cada 15 dias, depois de a cada 15 dias, a cada um mês, a cada 3 meses, enfim. Você tem essa variação. Aspecto geral. Agora a gente vai falar sessão por sessão, como seria interessante assim, essa divisão. E um ponto interessante que por que alguns protocolos são feitos dessa forma, né? Eu gosto bastante de usar a analogia da escola, quando a gente aprende a matemática, por exemplo. O professor não chega na escola e simplesmente começa, vou dar aqui equação do segundo grau. Sei lá, vou dar polinômios, trigonometria, sei lá, geometria analítica. Ele não começa a primeira aula falando isso. A primeira aula é matemática básica. Você precisa primeiro saber somar, dividir, para depois saber multiplicar, entende? Então, tem algumas coisas que são essenciais serem no início, e por isso que o protocolo segue essa mesma lógica. Tem algumas coisas que são essenciais no início para depois você desenvolver outras habilidades. Não é porque é uma receita de bolo que você sempre me reproduz. É que tem algumas habilidades, alguns pontos que é interessante trabalhar no início e depois trabalhar no decorrer do tratamento. Beleza. Show. Bom, vamos lá então. Gente, sessão 1 e 2. Normalmente o que se trabalha no protocolo PUTAG é sempre, né, só retomando, esse é o ponto fundamental, estabelecer vínculo, relação terapêutica, até aí tudo bem. Uma psicoeducação da TCC, então o paciente precisa entender mais ou menos como é que é aquela ideia da TCC, como que suas emoções, pensamentos, sentimentos, eles se relacionam, como às vezes a forma que eu interpreto a situação afeta como eu me sinto, o que eu penso, né? Como que nossa cognição tem um fator muito grande, faz aquele filtro ali que a gente vê as coisas e tudo mais. Beleza, também precisa se educar sobre o transtorno psicológico da pessoa, que é muito interessante, né? Ela saber a condição que ela tem, ela saber que muitas vezes ela está propensa a determinados comportamentos. Então a psicoeducação do transtorno psicológico, ela é muito interessante, e a gente vai fazer agora nessa aula
um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa psicoeducação, tipos de psicoeducações que podemos fazer. Beleza. E muitas vezes no protocolo já tem a psicoeducação, falando ó, como que você explica para o paciente, normalmente quais são as dúvidas principais. Então isso é muito interessante também. Diferenciar também o medo de ansiedade é muito frequente. As pessoas não saberem a diferença de medo e de ansiedade, tá? Porque a psicoeducação que a gente tem sobre as emoções, ela é bem faltosa, né? Não é algo que a gente aprende muito. Verificar metas, ambições do paciente, né? Às vezes o paciente tem objetivos com a terapia, ele tem uma imagem, uma concepção sobre terapia, e você falar sobre isso, alinhar as metas e objetivos é muito importante. Caso necessário, orientar, caso necessário não, orientação do paciente familiar, dependendo do caso, da família, da pessoa, isso é um ponto muito relevante e vai ajudar bastante. Fornecer material de leitura, isso é bem legal também. Você pode utilizar muitos recursos, livros também. A gente sabe que esse do protocolo de tag é do Leary? Não, é do Clark. Ele tem tanto o manual do terapeuta e o manual do paciente. Então imagina, olha que legal. Você tá ali fazendo ali a intervenção e você fala, olha no capítulo 1 daquele livro pro paciente. Vamos colocar como objetivo dessa semana ler aquele capítulo. E aí o paciente vai, durante aquela semana, né, porque a terapia é só uma vez por semana. E durante a semana, ela vai entendendo mais sobre o processo terapêutico. E também o RPD. Você já conhece o RPD, gente? Já ouviram falar? Quem aqui é a primeira vez que tá ouvindo falar do RPD? Só pra ter uma ideia. A gente vai falar sobre ele. Só pra ter uma ideia. Milena, ok. Show. Então tá bom. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre o RPD. Pra quem não conhece o RPD, nunca viu, esse aqui é a cara do RPD. Existem vários tipos de RPD também. Alguns autores vão adicionar mais coisas, outros autores vão adicionar outras coisas, então isso é bem interessante. Então não existe um RPD ali que é o único da TCC, então existem autores que vão adicionar coisas. Então, basicamente, você vai ter uma situação, sei lá, um acontecimento, e olha, é muito interessante isso, que às vezes as pessoas pegam uma situação e acham que essa situação é só uma situação externa, né? Tipo, que algo aconteceu, sei lá. Vou ter uma apresentação da faculdade. Uma situação ali observável, não? Vou ter uma apresentação. Mas pode ser uma sensação interna também. Na análise de comportamento a gente vê muito isso, né? Os comportamentos observáveis, não observáveis, enfim. Os internos, né? Onde é que entra a pele, qual que é a separação do mundo interno e do externo. A análise de comportamento tem uma discussão bem legal sobre isso. Enfim, então os comportamentos, os acontecimentos não necessariamente são só os externos, tudo bem? Então você tem uma situação que está associada. Aí você pergunta, essa sensação está associada a uma emoção desagradável? Então, sei lá, vou pegar o acontecimento que a gente estava conversando aqui antes da aula. A gente descobriu hoje, na UF, que o dia 1 vai terminar a greve. Beleza. Aí isso pode desencadear, sei lá, uma emoção desagradável minha, ansiedade. Nossa, fiquei ansioso porque eu tenho 30 mil trabalhos que eu não fiz e agora eu vou ter que fazer em 17 dias. Né? Algo que eu demorei 2 meses, vou ter que fazer em 17 dias. Então isso me causou ansiedade. E aí, isso pode me fazer engajar em comportamentos inúteis. E é muito interessante que esse termo inútil, né, às vezes é meio forte, mas basicamente são... se ferramos. Esse muitas vezes são termos que a gente utiliza na TCC, né, que depois, se vocês quiserem, eu posso falar o que seria esse inútil e tudo mais, como que a TCC entende. Mas enfim, só para manter o foco aqui. Então, sei lá, me senti ansioso porque eu descobri que acabou a greve. Beleza? E aí vários pensamentos surgiram na minha cabeça. Então, que pensamentos automáticos geram? Então, aí seria, né? Que imagens passaram pela minha mente? Aí eu falei, aí minha imagem que eu pareço vou ter que ficar o dia inteiro estudando aquela matéria que eu não gosto, vou ter que fazer aquele trabalho extremamente trabalhoso. E eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu deixo tudo pra fazer tudo pra depois, eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí tá, aí esse é um ponto bem legal. O quanto que você acredita nesses pensamentos? É um acréscimo que você coloca. Falar, de 0 a 10, eu acho que eu acredito 8, que eu não sou bom o suficiente. Esse pensamento automático que vem na minha cabeça. Beleza. Aí, tá aí, coloquei 8 de 10. Aí também você vai para as emoções. É interessante isso também. E muitas vezes isso não é simples para um paciente, porque às vezes um paciente nunca parou para pensar que teve uma situação e essa situação
gerou pensamentos. Isso não é, tipo, óbvio para as pessoas, para algumas pessoas. Então é interessante notar que vai ter que fazer uma psicoeducação bem personalizada para o paciente. Então ele tem que entender que aconteceu uma situação, essa situação teve certos pensamentos diante dessa situação, que também teve emoções diante dessa situação. Aí, por exemplo, essa emoção que eu senti, me senti ansioso, né? Porque eu tenho um monte de trabalho para fazer. E essa emoção de intensidade, para mim, é 95%. Nossa, muito, muito ansioso. Beleza. Aí tem esse acréscimo aqui que é as respostas adaptativas, que aí você já vai trabalhando um pouco mais essa questão cognitiva, que tem a parte da distorção cognitiva que eu vou deixar um pouco para depois, e alguns pacientes já têm uma psicoeducação da distorção cognitiva, outros não, mas vamos para o ponto número 2. Use as perguntas abaixo para elaborar respostas de pensamentos automáticos. Então vamos lá. A pergunta 1. Qual seria a evidência que esse pensamento automático é verdade? Então eu tenho um pensamento automático que, não sou bom o suficiente. Eu não acho que eu sou um bom aluno, não acho que eu sou inteligente. Então, qual é a evidência que eu tenho sobre isso? Um dia eu estudei muito para a prova e fui mal. Então, se eu estudei muito e não fui bem na prova, logo, né, na minha cabeça faz essa conclusão. Não sou bom o suficiente. Mas tem outras respostas. Quais evidências mostram que esse pensamento não é verdadeiro? Já um dia alguém me elogiou, falou que eu sou inteligente, que eu sou bom. Então, eu tenho tanto respostas que vão concordando com isso, como respostas que não vão concordando com isso. Aí você vai fazendo as outras perguntas, né? Explicação alternativa. Tem outras perguntas bem legais para fazer, né? Se o pior acontecesse, como que eu lidaria? Aí, no transtorno de ansiedade, é muito comum a pessoa achar que ela não vai conseguir lidar, ela não vai conseguir dar conta. Porque faz sentido e o acolhimento é muito necessário, porque para aquela pessoa ela está vivenciando aquilo de uma forma muito intensa, muito forte. E daqui a pouco a gente vai ver como que essas emoções intensas, essas emoções fortes, elas meio que comprometem ali se você tem um raciocínio emocional, você tem um raciocínio dos seus pensamentos, você conseguir pensar logicamente. É como se viesse com uma capa e você não conseguisse ter ali essa avaliação cognitiva feita de uma forma que você conseguisse fazer de forma mais clara. Então é bem interessante isso, né? Também, qual é o efeito de eu acreditar nesse pensamento automático? Enfim, essas perguntas são bem legais para se fazer e auxilia muito nessas respostas mais adaptativas. E aí você vai pontuando ali com o quanto que você acredita em cada resposta. Eu convido vocês, inclusive, a um dia que vocês estiverem passando por algum processo ali de forte impacto emocional, tá passando por uma situação desagradável, colocar essa situação no RPD. Inclusive, isso é muito recomendável que os próprios terapeutas TCC apliquem a TCC neles mesmos. Porque, primeiro, vai ser um processo muito interessante e também você vai ali treinando ali essa aplicação dessa técnica. E sim, tem como sim. Só me lembrem depois. Só me lembrem depois. Quer comentar um pouco, Natália? Enquanto eu tomo água. Não pensei em nada assim pronto, mas eu comentei ali que isso é muito bom, porque uma das coisas iniciais que a gente precisa fazer no início do tratamento é justamente fazer com que a pessoa tome consciência desses pensamentos e de como esses pensamentos influenciam na emoção e comportamento delas. Porque a partir disso, a própria pessoa ela começa a compreender como que ela funciona em determinadas situações. Então, em determinadas situações, ela vai perceber que ela fica mais ansiosa, e quando ela fica mais ansiosa, ela age de determinadas formas. E aí, essa própria autoconsciência, muitas vezes, já pode ser terapêutica. Isso é muito verdade, sério. Ajuda muito quando a gente tem consciência das coisas, a gente meio que enxerga a situação assim, por fora. E aí a gente compreende como que a gente funciona nessas situações. Isso, às vezes, até evita com que a gente haja de forma impulsiva diante de determinadas situações, porque a gente acaba agindo de acordo com a emoção. E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente para e pensa, eu tô me sentindo assim, tô com vontade de agir assim, e eu sei que agir dessas formas não vai me ajudar tanto. E aí a pessoa cria outras possibilidades de agir naquela situação. Então é muito legal esse negócio do RPD, ajuda demais, é muito bom, é essencial. RPD é a sigla para Registro de Pensamento Disfuncional, mas também o pessoal chama de RPA, no caso seria Registro de Pensamento Automático. Vou botar no chat aí para vocês.
E é um nome bem legal. E a gente vai sempre vocês vão ver comentando: ah, você já fez o RPD? Como é que foi o RPD do paciente e tudo mais. É algo bem presente, tá? E é bem legal a gente saber. E encorajo vocês, motivo vocês a tentarem fazer com vocês mesmos, tudo bem? Pra quem nunca fez, pra quem nunca tentou, é algo bem interessante de se fazer. Tudo bem? Bom, ok. Ah, e também um ponto, reforçando novamente, o RPD não existe um único RPD da TCC. Você vai ter outros autores que vão acrescentar mais coisas, outros autores que vão diminuir mais coisas. Que nem esse aqui, por exemplo, útil mesmo, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 bloquinhos. Alguns não vão colocar 5, alguns vão fazer o famoso, eu acho que o Thor já viu, o modelo ABC, super famoso, né? Que também você pode ver que tem uma semelhança muito grande, né? Com o modelo ABC. Então, assim, você percebe, nossa, ai, mas tem o ABC, o RPD, o RPA, meu Deus do céu. Então, enfim, são várias técnicas muito parecidas, tudo bem? Ok. Agora, uma psicoeducação muito legal para fazer com o paciente é diferenciar medo de ansiedade. É claro que você também pode diferenciar outras emoções também, que são bem legais, né, de você fazer a psicoeducação. Então, bora lá. Qual que é a diferença de medo e ansiedade? Assim, bem simplificadamente, resumindo bastante, a gente não vai entrar muito no estudo das emoções aqui, mas vamos aqui fazer um resumão. Basicamente, de um lado você tem o medo, que é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida associada ao impulso de fuga ou luta. Então tem essa questão do impulso de fuga ou luta e essa ameaça iminente real ou uma ameaça iminente percebida. Tudo bem? Então essa é a característica do medo. Por outro lado, a ansiedade tem uma diferença fundamental, que é a antecipação de uma ameaça futura. E essa diferença ela é muito marcante do medo para a ansiedade. Se por um lado você tem uma resposta emocional a uma ameaça iminente real, por outro lado você tem a antecipação de uma ameaça futura. Você criando ali várias possibilidades. Você fala, ah, e se acontecer aquilo? Ah, eu tô com uma sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Não seria um medo, sabe? Seria ansiedade. É interessante notar, fazer uma consideração, que as emoções a gente não sente de forma pura. Sabe, tipo, ah, só tô sentindo medo agora. Sério, divertidamente. Mostra isso, que legal. Não sabia. Vou assistir sábado, inclusive com a Nathalie. A gente vai assistir sábado. Sem spoiler. Ai, ai. Enfim. Você não viu? Então, ó, lição de tarefa, plano de ação, né? Assistir Divertidamente 2, beleza, gente? Bom, aí a ansiedade tem essa questão, né, da ameaça futura. Ah, um ponto muito importante para se considerar. Quando a gente fala de emoções, normalmente, não necessariamente a gente vive uma emoção pura. Tipo, sei lá, faz de conta que eu tô andando na rua à noite e eu vejo 2 pessoas em uma moto. Não necessariamente eu posso sentir só medo. Pode eu sentir várias emoções misturadas com intensidades diferentes. Eu posso sentir medo e ansiedade? Posso, né? Não existe uma lei, uma regra universal da psicologia que fala você não pode ter 2 sentimentos ao mesmo tempo. Não existe isso, tudo bem? Então, você pode sentir várias emoções, mas é importante distinguir entre o medo e a ansiedade, tudo bem? Então, o medo e a ansiedade têm essa diferença. Ok. Aí outras características, né? Mais fisiológicas e tudo mais. E cognitivas. No medo, você tem uma excitabilidade automática aumentada. Então, é algo bem automático. Então, você não tem controle, tudo bem? Pensamento de perigo imediato. Então, é algo instantâneo. E comportamentos de fuga. Então, quando você está numa situação com medo, isso aparece. Agora, características da ansiedade. Você tem uma maior vigilância, então você fica ali mais atento. E às vezes isso é até meio difícil de você focar em uma coisa só quando você está ansioso. Você fica muito atento a tudo, muito vigilante em tudo. Você fica muito preocupado. Você tem preparação para o perigo futuro. Aí você tem alterações fisiológicas nisso também, que é a sudorese, né? A mão começa a suar, enfim. Outras partes sudorese também. Vertigem, um aumento da pressão arterial, uma tensão muscular. Inclusive, muitas técnicas de relaxamento vão fazer o contrário disso, que é, ao invés de tensionar a musculatura, relaxar, ou às vezes até intensificar a tensão muscular, porque ao intensificar a tensão, você tem como contraposição o relaxamento, né?
Então é bem interessante que algumas técnicas vão focar exatamente nessas características da ansiedade para intervir nelas, tudo bem? Outro ponto importante também quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, então uma pessoa que tem a questão da ansiedade muito presente, é entender que as preocupações têm uma intensidade, duração e frequência desproporcionais, tá? Esse é um ponto muito interessante, porque algumas pessoas vão questionar muito, né, psicopatologia, vão falar, mas todo mundo tem preocupações. Sim, né, normal, ter preocupações é normal, mas a questão é quando ela se torna desproporcional, quando ela tem uma intensidade muito forte e ela pendura por muito tempo. Isso acontece várias vezes durante várias semanas, vários meses. Essa é algo muito marcante, que você vai separando o normal do patológico, tá? E também a ansiedade é um ponto interessante, né? Que a ansiedade intensa, incontrolável, dificulta o reconhecimento dos pensamentos. Quando eu leio essa frase, uma coisa que vem na minha cabeça também é um ciclo vicioso. Por quê? Se eu estou com dificuldade de reconhecer meus pensamentos, aí chega a ansiedade intensa e incontrolável, dificulta mais ainda. E aí, se eu não consigo ali organizar direito meus pensamentos, essa intensidade vai aumentando e aí vai, e meio que a ansiedade consegue ali entrar com muita força e eu não consigo sair desse ciclo de pensamentos ansiosos, tá? E uma coisa vai colaborando com a outra. E os pensamentos têm uma função muito importante de mediar esses sentimentos e tudo mais. Já já a gente vai ver uns gráficos bem legais que mostram todo aquele esquema da ansiedade. E também um ponto bem interessante que é a pessoa acredita que aquilo que teme são situações e não interpretações. Esse é algo bem marcante também que a gente vale a pena pontuar e enfatizar. Que a pessoa, ela vê aquela situação e ela fala, nossa, eu, sei lá, vou falar em público, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou falar tudo errado, que a professora não vai gostar da minha fala. E ela vivencia aquilo com uma intensidade, com uma frequência muito grande, ao ponto dela achar que aquilo realmente vai acontecer. E ela, às vezes, não faz aquele pensamento de que, tá, isso aqui é uma interpretação. Sabe, achar que vai dar tudo errado, achar que alguma coisa vai acontecer agora, que vai dar errado, é uma interpretação e não necessariamente uma situação. Então esse é um ponto relevante a ser falado, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho mais, qual que é a diferença, falando um pouco mais de preocupação, que esse é um ponto que às vezes batem muito na tecla, né? Tipo, mas todo mundo se preocupa, né? Estão querendo patologizar, sei lá o quê. Então vamos conversar sobre a preocupação patológica. Quais são as características de uma preocupação patológica? O diferencial dela é que ela é mais invasiva, ela é mais invasiva, né, com uma preocupação mais forte, ela consome mais tempo, então fica ali muito tempo presente, e ela fica e ela fica se preocupando, às vezes horas do dia ela nem percebe, ela fica quase o dia inteiro ali preocupada com isso, então consome muito tempo, né? Ela é incontrolável, então ela vem e a pessoa ali não consegue mediar bem aquilo. Focaliza em questões menores, em situações futuras mais remotas, mais pessoais. Então ela imagina uma situação que ela tem muito receio, muito preocupada que aconteça, e ela fica ali focando em pequenos detalhes. Inclusive, tem que tomar muito cuidado pra gente não ser invalidante nesse processo. Que às vezes, sei lá, você vê uma pessoa que tem uma questão com transtorno de ansiedade, aí fala, mas por que você está se preocupando com isso? Nossa, mas quem disse que isso pode acontecer? Algumas pessoas podem ser muito invalidantes nesse processo, porque não sabe que essa preocupação que a pessoa tem, ela às vezes vai focar em questões menores, em situações futuras mais remotas, e ela está vivenciando isso com muita intensidade. Então, para ela ali é muito presente, é muito significativo aquilo. Tudo bem? Outras características que a gente pode falar, né, que é uma seletividade tendenciosa para ameaça. Então, normalmente a pessoa vai focando ali só na questão que ela tem ansiedade e tudo mais. Tem uma seleção, né? E está associada a maior variabilidade autonômica restrita. Então, mais uma vez reforçando aquela questão ali de focar ali só naquilo que ela acha que não vai dar certo e tudo mais, e naquilo que está preocupando ela. Então, tudo isso voltado a isso. Beleza, a gente já entendeu a preocupação patológica, tudo bem? E o que seria a preocupação não patológica? Ou a preocupação mais adaptativa? O que seria o que a gente vai alcançar? O que a gente vai buscar na terapia? Que é a preocupação adaptativa. Ou seja, a gente não vai buscar acabar com a preocupação, tudo bem? Mas sim ter preocupações mais adaptativas. Esse é um ponto bem relevante.
que é um pensamento orientado à tarefa, né? Mais construtivo, que atua com enfrentamento preparatório ou com uma atividade de solução de problemas. Então, é sempre buscando aquilo de você enfrentar a questão e não ficar evitando, não ficar buscando outras alternativas compensatórias. Ela vai querer chegar cedo. Ah, Oi, Marcelo. Acho que a Marcela ligou o áudio. Desligou já? Então, tudo bem. Ok. Então, você vai ter esse foco mais na tarefa. Então, imagina, para uma pessoa ali, tá uma preocupação muito patológica, ela fica ali pensando sobre aquilo, sofrendo bastante com aquela questão e tem uma grande dificuldade ali em focar em o que eu posso fazer em relação a isso. E a preocupação adaptativa vai ter esse foco mais em orientação de tarefas, orientação de solução de problemas. Inclusive, a gente vai falar sobre solução de problemas daqui a pouquinho também, que é uma parte bem interessante. Tudo bem até aqui, gente? Certo? Aí tem essa tabelinha também que eu achei bem legal. Não vou entrar tanto a fundo. A gente já falou bastante sobre isso. Quem quiser tirar um print também. A gente vai mandar os slides também. Tranquilo, Marcelo, tudo bem. Diferenciando essa preocupação patológica e preocupação produtiva. É bem bacana, às vezes passar para o paciente também, para ele ter uma ideia e conseguir compreender melhor. É bem bacana essa tabelinha. Tudo bem? Não vou me estender tanto, porque só vai enfatizar ainda mais os pontos. Esse ponto eu acho legal, vou até citar aqui, né, que na preocupação produtiva ele pode experimentar e avaliar suas soluções imperfeitas. Então, às vezes, a pessoa busca ali uma solução perfeita que vai esgotar o problema 100%. Então, ela quer chegar numa apresentação, ela está se sentindo ansiosa porque ela vai ter uma apresentação um dia e ela quer achar uma solução que ela fique zerada. E muitas vezes você pode procurar soluções de redução, que só reduz um pouco a ansiedade, que não necessariamente vai solucionar perfeitamente. E é interessante ver que essa é uma alternativa também. Que legal, gostou, Aline? Que bacana. Essa tabela tá no livro lá do... aquele manual do terapeuta, tá? De transtorno de ansiedade. Bem bacana, na parte de tag, né? Show. Aí, o elemento central, distintivo, né, da preocupação patológica é um ponto muito importante, que é a antecipação exagerada de resultados negativos futuros. Isto é, que alguma coisa ruim pode acontecer. Então, no transtorno de ansiedade, isso é muito presente. Lembrando que não existe um sintoma específico, uma fala específica para você dizer: você tem transtorno de ansiedade. Não existe isso, tá bom? Beleza? Só enfatizando esse ponto. E aí tem esse elemento distintivo central, que muitas vezes a gente fica com muita dúvida, né, no diagnóstico diferencial, e cabe dizer que no TAG tem essa característica muito presente. Então, é uma antecipação que é exagerada, então não é só uma antecipação negativa do futuro. Às vezes a pessoa tem uma visão mais pessimista sobre o que pode acontecer. A questão é, isso exagera muito os resultados. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vai falar desse esqueminha, que eu achei o máximo. Nossa, eu acho o máximo a galera que faz essa teoria do TCC, que eles conseguem esquematizar isso, e eu sou muito fã. Eu não sei, vocês gostam também quando vem um esquema assim? Alguém levantou a mão? Eu amo. Sou viciada nisso. Se eu pudesse, enquadrava tudo na minha parede. Pra ter tudo certinho. Nossa, eu acho incrível. Como, sei lá, é uma habilidade que a pessoa tem, né? De conseguir pegar um texto e transformar isso em um gráfico. E eu acho incrível. Eu acho muito legal. Então a gente vai conversar agora. Esse aqui é um gráfico. Eu estou na rua, tô com as coisas assim que... Tudo bem. Tem um da Judite também. Aqui tem um que é do esquema. Que assim, é difícil entender a questão do esquema. Aí ele coloca o esquema ali com um monte de maisinho, sei lá o que. Que eu acho incrível também. Sou muito fã. Muito fã. Bom, a gente vai entrar um pouquinho a fundo nesse aqui. Nesse esquema do tag, é específico do tag, tá, gente? Você tem uma visão geral, vou dar pra vocês. Você tem a fase evocativa, então de evocar. Então, imagina, aqui não tem nada evocativa. Uma fase de processamento automático, então é uma fase que você não controla muito, simplesmente as coisas vêm e aparecem. E é bem isso, fase de processamento automático. E uma terceira fase, que é uma fase que já vai demorar um tempo mais, que é a fase do processamento elaborativo. Então imagina, chegou a fase evocativa, surgiu pensamentos ali, e depois você tem um processo de
Ok, vou elaborar isso, né? Processo elaborativo. Vamos entender ponto por ponto. Então imagina um evento, uma situação, certo? Sei lá, vou fazer, sei lá, descobrir que a greve acabou, né? E aí eu tenho minhas metas, minhas questões pessoais. Eu tenho um monte de trabalho pra fazer. Metas, questões pessoais. Eu tenho uma vulnerabilidade psicológica. Ou seja, eu já tenho uma propensão a ser bem ansioso. Então, olha só, tem esses 3 pontos e isso vai influenciar na fase evocativa, que é a parte que chega, né? Evocativa. E aí, vai se deparar esses eventos, questões pessoais e a minha vulnerabilidade psicológica a pensamentos intrusivos automáticos de ameaça e de incerteza, tá? Vai acontecer nesse primeiro momento. Então, vai vir vários pensamentos que eu falei, ai meu Deus do céu, vai dar tudo errado, não vou conseguir dar conta, tem muita coisa pra fazer, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar na disciplina e tudo mais, e vai dar tudo errado. Então, vem vários pensamentos intrusivos, automáticos, de ameaça e de incerteza. Tudo que eu falei aqui tá em volta disso, de ameaça ou de incerteza, tá? Beleza. E aí vai ter essa relação entre os dois aqui, de que um vai reforçando o outro. Que isso vai ativar esquemas de ameaça e vulnerabilidade, que está muito relacionado com pensamento intrusivo e esquemas e pensamentos e tudo mais. Eles vão estar muito juntos. E aí vai ativar um esquema. Então é meio que assim. Eu acho super interessante, né? Que eu tava lendo o livro do questionamento socrático. Aí ele tem uma parte que ele fala que eu achei incrível. Que ele fala assim: tá, às vezes a pessoa, a gente vê esses esquemas assim e acha que a pessoa vive a vida dela 100% assim, todos os dias assim. E não necessariamente. Às vezes a pessoa tá vivendo ali com crenças bem adaptativas, lidando bem, mas basta uma situação aversiva, basta uma situação estressora, que parece que muda a chavinha do cérebro, falando de forma bem simplificada, que muda a chavinha. Aí entra o esquema, pum! E aí já era. Entrou o esquema e é um negócio que muda tudo ali, o regimento ali do cérebro. E, pô, entrou o esquema de ameaça e vulnerabilidade, aí entra um processo automático. Tô com vários esquemas ativados. Eita, Natália. Que bom que temos a supervisão depois. Eu vou querer saber. Tá. Aí entra aquele esquema, pum, de esquema de ameaça e vulnerabilidade. E aí isso vem um viés de interpretação de ameaça. Eu começo a focar mais nas coisas ameaçadoras. E o viés de ameaça atencional também. Então, às vezes uma pessoa ali, ela vê a situação de vários jeitos. E eu vou focando exatamente naquilo que pode me causar mais ansiedade, me causar mais medo, que causa mais incerteza. Aí eu vou ficar, mas aquele professor, ele era muito rigoroso e sei lá o quê. E, eu fiquei sabendo que essa atividade é muito difícil. E, sabe, eu começo a focar ali no que vai dar errado, no que não pode, na incerteza e tudo mais. Então, que ativou aquele esquema. E aí, é como se fosse uma lente que foi colocada em mim. E eu só consigo ver a partir daquele esquema, sabe? É muito interessante. Tem uma fase de processamento automático. Aí tá. Aí surge aquele turbilhão de pensamentos e tudo mais. Aí você vai para um outro momento, que é o momento de reavaliação da ameaça e vulnerabilidade. Aí eu começo a pensar sobre meus próprios pensamentos. Então seria essa questão de metacognitiva, eu pensando sobre os meus próprios pensamentos. E aí eu faço um esforço deliberado de controle de pensamento. Isso é bem interessante, que a gente vai tentando, não, isso aqui tá errado, não, vai dar bom, vai dar tudo bem. Ou, nossa, não, eu tenho que parar de pensar desse jeito que ficou pensando e isso eu só vai remoendo. E aí você entra nesse ciclo ali de pensamentos, e aí isso aumenta o estado de aflição em geral. Então a pessoa, ao pensar sobre a própria ansiedade, fica cada vez mais ansiosa, né? É bem interessante como esse ciclo vai se repetindo. E nisso também ela busca por segurança ou por solução de problemas. Então ali, eu sabendo que a greve vai voltar e tal, vários trabalhos para fazer, aí eu fico ali, sei lá, uma solução que eu posso ter sei lá, estou desconfortável com isso, então vou abrir o celular, abrir um TikTok e vou ficar assistindo um monte de vídeos de TikTok. Porque dá uma alegria, dá um contentamento momentâneo. E aí, uma forma de eu conseguir, com esse turbilhão de pensamentos, eu vou lá e começo a arrastar e ver um monte de coisa para distrair minha cabeça. Então, é uma busca de solução de problemas. É uma busca por segurança. É um exemplo disso. E isso tudo vai alimentando. Tudo bem? Gente, o que vocês acharam desse gráfico? Né? Bacana? Pode abrir o microfone, gente. Não precisa ficar tímido, não. Pode falar aí. Nossa, eu acho muito legal. Dá pra entender bem, assim,
o esquema, assim, sabe? Eu achei incrível. Tudo bem, então. Ah, agora uma pausa, né? Palavra-chave é o tratamento. Vou mandar, gente, o link da lista de presença para vocês no grupo. No grupo não, no chat aí, vou fixar para vocês. Só um minutinho. Pode prosseguir, Igor, se você quer deixar por enquanto aí. Beleza. Só. E eu Show. coloco no chat também. Bora lá. Põe aqui. Tá tudo bem até aqui, gente. O pessoal tá meio quietinho hoje, né? Nossa, 62 pessoas. Quanta gente. Meu Deus do céu. É o quê? 62 pessoas. Achei muita Ah, gente. tá. Eu ouvi 102 que a gente. Você... Não. Sabe dizer na página do livro que eu acho os esquemas? Não tô enxergando. Alguém aí tá com o livro da Judith Beck, depois pode olhar? Eu falei errado, perdão. Se alguém puder, o livro da Judith Beck tem aquela figura dos esquemas, depois puder mandar pra Marcele, tá? Aí eu vou continuando aqui. Aí a gente tá falando da sessão em 2, agora temos a sessão 3. Oi? Alguém... Não, é só para lembrar que tem o livro da Judith, o antigo e o novo, né? Que é aquele da TCC, não é? Eu tava pesquisando sobre ele hoje. Ah, tem um verde e um mais... A nova edição e a edição antiga. Eu tenho um online, se quiser depois eu procuro. Eu não li o da edição 2, eu li o da edição 3. Eu acho que eu vou comprar o da 3 também, que é mais atual. É legal também ler o 2. Esse aqui é o 3, ó. Isso. Você tá com 2, Aline? Não, só tem o antigo em PDF. Ah, tá. Porque é legal porque o da edição 2, ele tem um exemplo de um paciente, o da edição 3 tem outro exemplo, que é do Weibo, alguma coisa assim. É bem legal, porque você vai ter dois exemplos diferentes. Inclusive tem uma fofoca que o da edição 2 falaram que o exemplo que a Judith deu era de um caso muito específico, muito tipo fechadinho pra teoria. Aí veio na edição 3 e ela deu um caso um pouco mais complexo. Eu fiquei sabendo dessa fofoca aí. Fofoca por si. Bom, vamos lá também. Aí depois, na ação 3, a gente fala de conceitualização de caso, inclusive vai ser um tema do nosso próximo grupo de estudos, conceituação. Né, Natália? Que é a Natália que vai ministrar, é isso? Então, beleza. Sim. E aí, nessa conceitualização, que é algo incrível, que você vai montando ali ao longo do tempo, que você vai juntar a sua entrevista clínica, o RP, nosso RPD dá umas informações tão boas. Então, estimula vocês que o RPD pode ser muito útil, que pode trazer informações bem relevantes. Enfim, e todo o processo, depois a gente vai ver como é feito a conceitualização ao longo do tempo. Não vou dar spoiler. E, bom, é um processo muito útil. Então, a sessão 3 você pode se dedicar a isso, né? E qual que é o objetivo? Identificar os conteúdos principais das preocupações. Entender ali o que mantém esse ciclo, né? Os gatilhos, crenças centrais relacionadas às preocupações, beleza? Aí tem gente que fala que a TCC é muito superficial e tal, não vai estar se preocupando ali nos gatilhos principais, o que mantém aquilo, enfim. Tá. Também vai fazer um plano de ação de automonitoramento de pensamentos e sintomas associados. Também pode auxiliar nesse processo. Aí depois já começa o processo de reestruturação cognitiva, né? Que é o objetivo dessa reestruturação cognitiva? É redução de ansiedade por meio de reconhecer que nós temos distorções cognitivas, tudo bem? E depois eu vou mostrar uma tabelinha de distorções cognitivas e também a avaliação empírica dos conteúdos de pensamento, né? E gerando pensamentos alternativos, que é muito interessante. Então não é só falar, seus pensamentos estão distorcidos. É claro que a gente vai falar isso pro paciente, né? Seu pensamento é distorcido. Não é só o pensamento distorcido, mas também é você promover alternativas para isso, né? Não é só esse aspecto mais punitivo. Você tem que promover ali uma ampliação de repertório, né? Tô sendo bem analista do comportamento hoje. Enfim. Aí você tem essa parte, eu acho que é do Judith Beck, que é essa tabelinha, que vai colocando ali, né, as principais distorções cognitivas e tudo mais. Então você tem pensamento tudo ou nada, catastrofização, né?
Tipo, sei lá, um exemplo, vou ficar tão perturbado que seria absolutamente incapaz de funcionar. Enfim, nós temos vários tipos de distorções cognitivas. Não vou entrar muito a fundo aqui, senão vai se estender bastante. E tem você tem like. Você sabe, só tem isso. O que? Basicamente. Nossa, Enfim, as distorções cognitivas também vale a pena vocês darem uma olhadinha depois, que é bem interessante a gente ter ideia das distorções. Aí tem essa parte daquele livro que eu recomendei, que eu achei muito legal, que a gente pode fazer um comparativo dos pensamentos das pessoas, como que a relação dos pensamentos, emoções, comportamentos, relações fisiológicas é muito diferente para cada tipo de pessoa e como que a gente consegue ver ali muito claramente para quem tem um transtorno de ansiedade generalizada como que isso funciona, tá? Então vou dar um exemplo, vou dar 3 exemplos diferentes e vocês vão ver que vai ter pensamentos, emoções, comportamentos totalmente diferentes, tudo bem? Então vamos pegar uma situação que é o médico solicitou o médico solicitou uma mamografia. Olha só que interessante. Você tem uma situação em comum e 3 pessoas vão ter situações bem diferentes. Vamos pela situação 1. Então, o médico pediu uma mamografia para a pessoa. Aí ela disse assim, os pensamentos que surgiram na cabeça ali de imediato, sem ela raciocinar muito, pensamentos que surgiram na cabeça dela. Foi o seguinte: se eu tivesse com uma doença grave e ele não quis me falar, esse exame pode ser só para confirmar isso. Então, por que será que o médico pediu uma mamografia para mim? Eu tô com, sei lá, tô com uma doença grave. Certeza. Olha só que interessante. Aí, já pode pensar nas distorções cognitivas que tem esse pensamento, tá? E aí, qual que é a reação emocional nisso? A pessoa fica ansiosa, ela fica angustiada e triste. Também ela vai ter uma reação fisiológica, que é o coração acelerado, né? E vai ter uma reação comportamental, que é ligar pro marido chorando. Perceba que uma coisa vai desencadeando a outra, que está muito relacionada com a outra e tudo mais. Perceba como que está muito interligado, pensamento, emoção e comportamento, também, e reação fisiológica também. Beleza, vamos para uma segunda pessoa. A segunda pessoa, ela teve um pensamento: que bom que ele pediu para fazer um exame. Fazer um check-up é fundamental para manter a saúde em dia. E a gente pode entender como que uma situação diferente afeta ali as pessoas de forma totalmente diferente. Aí você tem uma reação emocional que é confiante. Olha só como é bem diferente a reação emocional, né? E a reação fisiológica nenhuma. Ok, tudo bem. E a reação comportamental ligou para o laboratório e marcou o exame. Olha só a diferença emocional. Aí você tem um outro tipo, que a pessoa pensou assim: esse médico é muito exagerado, estou ótimo e sem tempo a perder. E ela fica tranquila e ela pega o pedido de exame e fala: tô nem aí, né? Vamos seguir a vida. Olha só que interessante, né? Exemplos bem diferentes de uma situação. Eu achei isso fantástico, essa comparação que é feita. Tudo bem? Bora. Aí, um outro esquema pra gente pensar sobre o ciclo vicioso do TAG, que é bem legal pensar também, é que, pegando aquela situação que a gente acabou de ver da mamografia, vamos tentar aplicar isso nesse ciclo que ele coloca. Que você teve uma situação, que é o pedido do médico de mamografia, e isso, né, desencadeia pensamentos automáticos, né? Então, eu devo estar com um nódulo maligno, enfim, eu devo estar com uma doença muito grave que vai me afetar. E olha só que interessante, isso ativa ali sintomas de ansiedade, que você pode ver que eles são bem fortes, assim, né? Sintomas de ansiedade. Isso tenta... É interessante esse ponto, né? Que, inclusive, também me faz lembrar... A CT me faz lembrar muito do Mindfulness, né? Da terapia baseada em Mindfulness. Que um dos aspectos também bem interessantes, que eu acho super interessante no Mindfulness às vezes a gente fica tentando lutar tanto com os pensamentos. Sei lá, você vai meditar e vem um monte de pensamento na sua cabeça. E as pessoas tentam controlar ali e tudo mais. Não posso pensar em nada. Ou, eu tenho que focar em alguma coisa. E é interessante, às vezes, né, ter esse processo de aceitação, né? Que a CT vai trazer também. Que é aceitar ali as emoções, experienciar elas, né? Me faz lembrar muito também de uns protocolos que tem para pânico. Que
Às vezes quando a pessoa tá tendo uma situação de ataque de pânico e tudo mais, ela tenta. Não, fala, não posso pensar isso, não posso ter esses pensamentos e tudo mais, e eu, sei lá, preciso ficar bem logo. E aí a pessoa tenta lutar isso. E parece que quanto mais ela luta, mais ela se angustia mais. E aí tem esse processo de aceitação, tipo, ok, vou experienciar isso, estar aqui presente com esse processo e não vou ficar lutando contra. E às vezes quanto mais você luta, parece que ele, não sei, aquele negócio de amarrar, que quanto mais você amarra, mais ele fica aperta, sabe? Enfim. Beleza. Aí você tem esses sistemas de ansiedade ativado. E aí isso pode gerar dois aspectos. De um lado, uma busca por segurança e redução de ansiedade. Outro lado, preocupação com ansiedade e impotência. Então vamos buscar aqui, né? Então, começou a ficar muito ansiosa com o exame que o médico pediu. E aí ela começa a procurar casos na internet sobre a doença. Aí você fala assim, isso foi. Você pode ter várias hipóteses, né, sobre isso, mas na real, isso foi uma busca por segurança. Ela tá indo pesquisar ali porque ela quer aliviar de alguma forma a ansiedade dela. E aí, ela começa a pesquisar na internet. Muitas vezes pode ser não uma solução tão interessante. E aí, que na verdade isso é uma tentativa de controlar a ansiedade dela. Porém, nessa tentativa, isso gera mais pensamentos ansiosos, que intensifica os sintomas de ansiedade, e esse ciclo fica ali presente e fica muito intenso, muito frequente e muito forte durante muito tempo, né? E também uma preocupação com a ansiedade, a impotência, e aí ela pode ter outros comportamentos associados a isso. Tudo bem até aqui, gente? Esse ciclo também é bem legal para entender. Tá. Chegando ali mais ou menos ao final ali, né? Bom, aí você tem a seção 5 e 6, que vai trabalhar metacognição, que é pensar sobre os próprios pensamentos, avaliar sobre os próprios pensamentos. Isso é bem legal, isso causa bastante autonomia para o paciente, né? Ele conseguir avaliar, conseguir monitorar os seus próprios pensamentos. Também outras técnicas, né? Técnicas, o tempo de preocupação, é bem legal isso aí. Então você define lá um dia, um horário específico para falar, eu vou me preocupar com tal coisa. Então imagina que eu estou preocupado com o trabalho da faculdade. E às vezes essa preocupação fica o dia inteiro na minha cabeça. Então eu elejo um momento do dia que eu falo, isso agora é a hora da preocupação, tudo bem? E aí eu vou dedicar aquele tempo 100% para me preocupar com esse assunto. E aí acabou esse tempo, acabou a preocupação, né? Então tem esse tempo da preocupação. Técnicas de relaxamento. Aí eu acho interessante que alguns protocolos vão ser a favor e alguns protocolos não. Vão falar que isso é opcional, tá? É bem interessante isso. Porque tem até umas críticas que algumas pessoas fazem que querem colocar meditação em tudo, né? Enfim, e não necessariamente é isso. Ou técnicas de relaxamento em tudo. Aí tem essa diretriz que achei bem interessante, né? Que o treinamento de relaxamento muscular é uma opção de tratamento que pode ser empregada quando a ansiedade somática é tão intensa que o indivíduo com TAG é incapaz de colaborar nas intervenções cognitivas para preocupação patológica. Então é interessante notar isso, né? E interessante notar as especificidades de cada tratamento, né? Então, muito importante esse recurso, não achar que vai implementar relaxamento em tudo, técnicas de mindfulness em tudo, e não é assim, tudo bem? Beleza. Também temos nas próximas sessões, né, as técnicas de seta descendente, lista de preocupações, hierarquizar com menor gravidade, maior, né, questionamento de crenças negativas a respeito da preocupação, fazer exposição imaginária. Vou focar um pouco aqui na técnica de seta descendente. Aí uma dica que eu dou pra vocês, que você fala assim, falam que a TCC tem muitas técnicas, você já entendeu que a TCC não é só técnicas, né? E tudo mais, tem todo esse processo de relação terapêutica, questionamento socrático, enfim, TCC não é só técnicas, mas ele se pergunta, nossa, eu queria aprender mais sobre as técnicas de TCC, onde que eu encontro? Onde que eu vejo ali explicações de como é que funciona, tabelas que eu posso dar pro meu paciente? E uma recomendação que eu dou pra vocês é este livro aqui, Laranjinha, famoso livro Laranjinha, do Robert Leary, que é a técnica de terapia cognitiva, que é o manual do terapeuta. Que vocês vão ver que é um livro que normalmente as pessoas não leem de capa a capa, né? É um livro mais como se fosse um manual mesmo. Você fala, não sei como faz, não sei o que é RPD. Vai lá e nesse livro tem lá o RPD. Queria saber sobre a técnica ABC. Vai lá e tem lá a técnica ABC. Quero saber seta descendente, o que é isso?
como é que eu aplico? Como é que faz? Como é que funciona? Nesse livro tem. Então tem várias técnicas cognitivas, comportamentais, enfim, que você pode utilizar, né? E aí é bem interessante esse livro, fica a recomendação para quem não conheceu ainda. E eu lembro que essa técnica eu achei muito interessante, que uma vez eu tinha uma aula de TCC, aí a gente foi pro intervalo, aí um amigo ficou aplicando no outro seta descendente. E um ficou aplicando, eu achei bem interessante. Esse dia foi bem engraçado, né? Então, se você quiser um dia treinar com seus coleguinhas, aplica no seu coleguinha as técnicas de TCC. Que é uma forma de você treinar também. É bem interessante. Fazer um roleplay, inclusive, é algo bem interessante de se fazer, né? Um roleplay ali. Então você fala, finge que eu sou paciente e você é o terapeuta. E aí você vai treinando ali. Ela vai chorar se usar técnica descendente. Verdade. Então façam com segurança. Ou inventam personagens. Não usem, como é que é? Usem com moderação, senão pode dar ruim também. Bom, aí basicamente, né, é uma maneira de avaliar, para que serve a seta descendente, é uma maneira de avaliar o significado de um evento que tem para nós. Então não é só o evento em si, é sim o significado que esse evento tem para você, né? Incluindo seus pensamentos, né? Então, por exemplo, o evento pode ser que eu esteja sozinho. Aí qual que é o primeiro pensamento? Poderia ser, eu nunca vou achar ninguém. Se esse pensamento fosse verdade, eu poderia concluir. Porque, na verdade, eu não sou digno de ser amado por alguém. Aí, se esse pensamento fosse verdade, que eu não sou digno de ser amado, eu poderia pensar, não posso ser feliz sozinho. E aí você vai fazendo esses caminhos. Tudo bem? Então, sei lá, você tem um evento, aí você tem um pensamento. Aí esse pensamento me incomoda porque me faria pensar que me surgiu outro pensamento. E o que isso significa pra mim? Aí outro pensamento. Aí isso significa tanana. Aí isso significa tanana. Aí meio que você vai... Por isso que a seta é descendente. Tudo bem? É bem interessante. Aí outras pessoas falam outra pergunta. Em vez de falar isso significa... o que isso diz sobre você? Aí o que isso diz sobre você? E aí você vai descendo. Tudo bem? Toma uma água. Gostou, Marcelo? É bem legal. Bom. Vamos lá, então. Aí tem outras técnicas que você pode dizer. Gente, vocês estão gostando dessa aula? Não sei. Que essa aula eu decidi focar um pouco mais nas técnicas utilizadas. Eu não sei se ficar legal, não sei. Enfim. E aí, em cada aula a gente vai focar em outros aspectos diferentes. Tudo bem? Então tá bom. Sim, Marcelo, dá pra desenvolver. Nossa, vão trazer dados bem interessantes quando você começa ali a querendo aprofundar. Você pega uma situação específica, um pensamento específico e você vai aprofundando, destrinchando. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Bom, também podemos utilizar na seção 9, por exemplo, a técnica de resolução de problemas. E a gente vai falar sobre resolução de problemas hoje também. A gente fala, tem que fazer resolução de problemas. Mas o que é isso? Vamos falar hoje isso. Né? Também fazer outros... Durante a semana, né? Fazer o pedir paciente, definir lista de problemas. O questionamento socrático também pode ser utilizado. Exposições de preocupações e vida. Tá? Vamos falar agora resolução de problemas. O que é isso? Quando muita gente fala técnica de resolução de problemas, então vamos explicar um pouco o que é isso. Vou dividir em 4 pontos, que acho bem interessante, e bora lá. Bom, então imagine um problema que você tem na sua vida, né? Então, se quiser, você pode pensar aí na sua situação, ou na situação do seu paciente, e aí você vai imaginando enquanto eu vou falando. E aí um ponto é, como nós reagimos e percebemos aos problemas e eventos estressantes da sua vida. Vamos pensar nesses 5 pontos. Primeiro, identifique quando o problema está acontecendo. Então, quando ele está acontecendo. Ok, passou. Depois você vai identificar o que você pensa sobre esse problema. Então, que pensamentos surgem na sua cabeça quando você pensa nesse problema. Também é importante você entender que ter problemas é natural. Então, ao estarmos vivos, né? E provavelmente todo mundo aqui é universitário, ou já foi. Ser universitário ter muito problema, né? Ser psicólogo também. Então, é natural da nossa vida ter problemas na nossa vida. Beleza. Então, entenda esse ponto.
Aí o quarto ponto, autoeficácia. O quanto achamos que somos capazes de resolver esse problema. Essa questão da autoeficácia é muito importante, porque muitas, dependendo do transtorno da pessoa e tudo mais, ou da personalidade dela, a questão da autoeficácia pode estar bem comprometida ou não. Então, você é capaz de resolver esse problema, entender o quanto que você acha que você é capaz, né? Não é questão, né, se você é capaz ou não, quanto que você acha que é capaz, né? E também ter uma atenção para não repetir hábitos automáticos e comportamentos típicos que temos. Então, normalmente, quando você tem um problema, normalmente, que reação que você tem? Que pensamentos surgem? Que comportamentos normalmente você tem quando surge esse problema? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Beleza. Depois que você teve essa parte de identificação do problema, você vai ir para a definição e a formulação desse problema. Que é, você vai buscar todas as informações disponíveis sobre esse problema. Buscar o máximo de informações. Deixar isso muito detalhado. Então, fazer uma descrição detalhada de fatos objetivos, sem ambiguidade, né? O que é esse problema? Então, imagina lá, tá na faculdade, tem um trabalho pra fazer. Que trabalho que tem que fazer? Qual que é o prazo? O que tem que fazer? O que não tem? O número de grupos? O que ele busca e tal. E também, nesse processo de informações, saber diferenciar as informações que são relevantes e de irrelevantes, os fatos objetivos e os fatos inferenciais. Isso é muito interessante também. O que é de fato um fato objetivo e o que é aquilo que você está inferindo, que eu acho que é, que eu acho que pode ser. Isso é bem interessante você conseguir definir, né, o que é objetivo e o que você está inferindo. Tudo bem? E aí, tem dois tipos de objetivos que você pode ter no seu problema. Que são os objetivos centrados no problema e objetivos centrados na emoção. Qual que é a diferença entre os dois? Os objetivos centrados no problema é quando uma situação ela pode ser modificada. Tudo bem? Já os objetivos centrados na emoção é quando não conseguimos mudar a situação. E então mudamos o que sentimos. Isso é muito interessante. Então imagina que você, sei lá, você está ansiosa para uma apresentação. Você pode tentar mudar a situação que você vai enfrentar, né? Sentado ali no problema. Mas só te conto que você tem uma apresentação e ali não há nada que você possa fazer. Você fica ansioso e tudo mais. Então, a questão que você tem que fazer é mudar o que você sente, né? Se eu tenho que fazer uma apresentação e eu preciso fazer essa apresentação, não tenho nada que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer aquele comportamento observável. O que você pode fazer é mudar seus comportamentos internos, por exemplo, né? E dá o exemplo do falecimento querido. O falecimento de um ente querido é um objetivo centrado na emoção, né? Não tem como você mudar esse fato, não tem como você mudar a situação, mas sim mudar como você vai sentir, como você vai lidar com essa situação. Tudo bem? Beleza. Você vai identificar também os possíveis obstáculos, né? E aí, caso tenha obstáculos ali que não sejam possíveis ali de serem resolvidos, você vai mudando os objetivos. Porque não tem como, né? Você tem um obstáculo ali que não vai conseguir, você não conseguir fazer tal coisa, então você tem que mudar o objetivo. E aí, é necessário você chegar a uma conclusão, em um objetivo para você fazer. E esse objetivo tem que ser possível de ser alcançado. Então você chegou ali no objetivo, tem que fazer tal coisa. Beleza. E aí você vai para o levantamento de alternativas. Pensando que eu tenho que fazer tal coisa, agora eu vou pensar em o que eu posso fazer. Então você tem o princípio da quantidade, adiamento do julgamento e variedade. Que é basicamente, você vai levantar todos os possíveis ideias que você pode ter, todas as possíveis ideias que você pode ter, maior probabilidade é melhor. Então, joga na sua cabeça tudo que você pode fazer. Eu posso fazer isso, 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 aquilo. Sem julgar, sem ficar julgando, não, essa ideia foi ruim, essa ideia foi boa. Não, só joga. Joga. Quanto mais melhor, quanto mais estratégias, mais aleatórias, mais diversas, melhor. Beleza. Depois, você vai olhar para todas as alternativas, avaliar os pontos positivos, negativos, fazer uma avaliação. E aí, você vai sempre tentar levar em conta o maior nível possível de aspectos e entender também, né, fazer esse processo de aceitação que não vai ter uma solução perfeita, né? Às vezes você vai perder em alguns aspectos, vai ganhar em outros e tudo mais. Beleza. Eu tô ficando sem voz, gente. Depois você vai fazer uma prática de solução e verificação.
Thor tá dando risada e a Marcele também. Eu senti que meu tom de voz mudou. Nossa, gente. Vou tomar uma água aqui. Que doideira. Gente, poupem a voz dele e mandem dúvidas, que é o tempo que ele recupera a garganta, entendeu? Já tá acabando. Nossa, gente. Rindo com respeito, tudo bem. Aí tá. Aí você vai colocar todo esse plano em ação. E você vai identificar se tem algum obstáculo. Caso não, você vai... Tô hidratando aqui, ó, na caneca de uva. Qual que é a planta da uva? Oliveira? Não. Videira. Oliveira. Isso aí. Não, videira. Ideira? Videira. Ah, tá, videira. Nossa, eu esqueci. Videira. Gente. Ok. Já tô desfocando já. Tá. Identificar se tem algum obstáculo. E comece pelo primeiro objetivo, por mais simples que ele seja. É interessante também fazer aquela divisão, né? De começar por micro metas e depois para atingir metas maiores e tudo mais. Ponto muito interessante também. Autorregistro. Isso é muito legal. Então, acompanhar o progresso. Que é muito interessante como nós... às vezes subestimamos a ideia de registrar as coisas. Não sei se você já teve aquela sensação, você estava na aula da faculdade, não sei se você usa caderno. Aí, às vezes você achava que, não tô aprendendo nada, não tô fazendo nada. Aí quando você olha as páginas do seu caderno, você fala, nossa, eu anotei bastante coisa, eu já escrevi bastante coisa. Dá um senso de, nossa, é isso aí, né? Tô indo bem e tal, tô aprendendo alguma coisa. Então essa questão de você estar progredindo, é muito legal isso, né? Então você tem esse material, então às vezes você tá com, sei lá, eu queria tanto estudar, não tô conseguindo estudar tanto. Então registra ali os dias que você estudou, os dias que você cumpriu sua meta de estudos, isso vai te ajudar bastante. Uma autoavaliação também, muito importante você notar, sei lá, então imagina que você tem esse problema, você quer estudar mais. E aí você faz essa autoavaliação, o que aconteceu nessa semana, que você não conseguiu tanto, o que aconteceu no dia de hoje, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para tentar mudar, enfim. E também um auto-reforçamento, né? Que é muito importante quando concluir algo, reconhecer que você foi capaz e tudo mais. E o Thor deu um coraçãozinho, né? Que deve aí super apoiar esse auto-reforçamento. Que é muito isso, né, gente? Reforçar ali as coisas que você faz é muito importante. E não necessariamente o sucesso, reforçar o sucesso, mas reforçar a tentativa, o seu empenho e tudo mais nesse processo. Beleza? E aí também, outro formulário que tem é o formulário... Tô reforçando, olha só, ele tá cada vez se reforçando mais. Meu Deus, eu tô sendo reforçado. Virei o ratinho de Skinner. Ok. Aí você vai ter o formulário de exposição, é um tipo. Então, pra quem nunca ouviu falar, eu também nunca tinha tido acesso. Depois, quando eu fui preparar a aula, identifiquei esse formulário de preocupação, de exposição de preocupação. Olha só que interessante. É um formulário de exposição à preocupação. É bem legal. Então, basicamente assim, você tem um tema de preocupação e seu resultado catastrófico. Então, eu tô preocupado com um monte de matéria da faculdade que eu tenho que fazer e eu acho que eu vou ser reprovado. Aí eu avalio a quantidade de exposição ao resultado catastrófico, numa escala de 0 a 100. Então, minha preocupação é 80. E a ansiedade durante a sessão ou no momento que eu tô preenchendo, então, sei lá, é 90. Aí, os pensamentos ansiosos sobre se preocupar. Então, é interessante isso. É o pensamento ansioso que eu tenho sobre se preocupar. Então, registre qualquer pensamento negativo sobre realizar o exercício de preocupação. Então, é interessante, vai registrando lá, né? Então, esse quadradinho eu acho que tinha que ser maior, né? Porque ia ser muito grande. Também você vai falar a contraposição aos pensamentos ansiosos sobre a preocupação. Vocês perceberam um padrão que tem nessas tabelas? Que você vai registrar ali os seus pensamentos ali negativos, ansiosos e desadaptativos, mas também vai colocar sempre o que você poderia fazer, né? A contraposição, os pensamentos adaptativos. Então não é só você ali deixando claro na sua cabeça os seus pensamentos desadaptativos, mas também os adaptativos e estimular a pensar dessa forma. Isso é muito legal. E depois de todo esse processo que você vai escrever tudo isso, a questão com o contraposto, você vai falar, né, qual que a intensidade desse sentimento também, esse sofrimento após a sessão.
É bem legal. E por fim, acabando esse último slide, também fazer a psicoeducação dos componentes fisiológicos do TAG, né? Treinamento de relaxamento muscular progressivo e treinamento de expressão diafragmática. E as últimas sessões vai ser a prevenção de recaída e todo esse processo de você falar ali, né? Você vai fazer um resumão geral e tudo mais pro paciente. Certo, pessoal? E basicamente esse seria um protocolo pro TAG, um dos tipos que a gente pode fazer. Tudo bem? E basicamente esse foi o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar a opinião de vocês, a impressão de vocês, o que passou na cabeça de vocês quando vocês viram. Oi, Marcele. Então, eu achei muito interessante essa última tabela. Eu lembrei de um caso que a pessoa não conseguia ter essa visualização, não pensava e nem, dava importância para o que tinha acontecido. Só apenas culpabilizava o evento antecedente, né? E aí, depois que eu comecei a fazer esse registro com ela, para poder, né, conseguir visualizar e pensar sobre o caso, ela começou a falar, nossa, como que eu tinha preguiça de pensar. Eu só culpabilizava o que tinha acontecido, né? E eu nunca parei para poder entender o que realmente estava acontecendo. Gente, eu tô sentada no chão da faculdade, pelo amor de Deus. Eu tô numa loucura pra poder conseguir assistir isso hoje, mas é basicamente isso, você tirar da pessoa essa preguiça, né, de pensar, essa preguiça de entender o que está acontecendo com ela mesma, do porquê dela tá tendo esses comportamentos. E eu achei muito interessante essa tabela também, porque eu não fazia com tabela, eu fazia assim, vamos pensar aqui, ia juntando com ela, até de acordo com o livro. Eu tô com o livro aqui de terapia cognitivo comportamental, que depois eu até mando no grupo, acho que eu tenho PDF dele, que ele tem uns 8 questionáriozinhos pra gente ir pensando passo a passo. E perfeito, eu usei esse passo a passo com ela e ela foi fazendo exatamente isso, escrevendo o que tinha acontecido, o porquê daquele pensamento. Pô, esse registro é maravilhoso, assim. Então, parabéns, adorei a aula de hoje. Obrigado. Que legal que você fez esse processo. E é muito interessante, né? Como que muitas técnicas se conversam muito com as outras, né? E bem bacana. Nossa, Marcelo, obrigado, viu, também por você ter participado da reunião, dessa consideração. Nada, que isso, eu que agradeço vocês, foi muito bom. Nada. Fico até emocionado, porque eu vejo as pessoas, sempre dando um jeito ali de tentar assistir e tudo mais, ver o comprometimento, então parabéns. Todo sucesso pra você também, tá bom? Obrigada, igualmente. Legal. Bem, gente. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Pessoal, ainda não conheço tanto a PBA e TCC, gostaria de tirar uma dúvida, que não tem tanto a ver com a aula. Tudo bem. A TCC tem muita ênfase em dar alta ao paciente, mas caso o paciente... Ah, você mandou. Ufa. Eu já tava procurando aqui a lista. Tá. A Graziele falou aqui, não tem tem a ênfase em dar alta ao paciente, tratamento ter fim, mas caso o paciente após o final do tratamento quer continuar fazendo terapia. Tudo bem. Para ter com que desabafar, para ter autoconhecimento e esse aposentado dentro da PBE. Olha, queria ouvir se alguém também tem uma resposta sobre essa. O que me vem, assim, que eu penso é... Oi, Thor. Vou deixar você falar primeiro. Oi. Não, mas pode falar primeiro. Fala primeiro, que depois eu falo. O que me vem na cabeça é, o que eu penso é que existem tratamentos específicos para demandas específicas. E ali, a psicologia, a pesquisa, ela tem que ter um objetivo, certo? Então, imagina que o objetivo daquela pesquisa é redução dos sintomas ansiosos, redução dos sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, redução, sei lá, de alguma desregulação emocional, enfim. Então, vai ser orientada ali um fim, né? E, às vezes, tem alguns temas que são muito amplos, quero me autoconhecer. E às vezes fica difícil mensurar
Então, às vezes, vai ter difícil ter uma pesquisa ali específica para algumas demandas extremamente específicas da pessoa. Então, eu acredito ficar mais aberto a isso. Enfim, Thor, qual a sua consideração sobre isso? Eu acredito muito que tem espaço para isso sim, porque, por exemplo, pensando nesse caso do João, que tem ansiedade e tudo mais. Resolvendo a ansiedade, poderia surgir outras questões. Vai ver o João, ele tem crença de desamor, por exemplo. Ele tem um relacionamento conturbado por conta disso. Ele tem várias estratégias compensatórias para tentar lidar com essa crença e tudo mais. E isso pode surgir em algum momento na terapia. Isso pode virar um objetivo de terapia. Talvez o João, ele tenha valores, ele quer, sei lá, viver mais próximo deles, por exemplo. A ACT fala muito disso. Na ACT você tem tabelas de clarificação dos valores. A partir do compromisso, na verdade, né? Porque ACT quer dizer terapia de aceitação e compromisso. E a partir do compromisso é você se comportar em direção àquilo que você acha que é bom pra você, que faz sentido pra você, entendeu? Guiado por seus valores. E isso não tem nenhum transtorno, por exemplo, sei lá, sabe? Você não viver baseado nos seus valores não é um transtorno mental, entendeu? E isso tem como você medir de certas formas. Você não pode, por exemplo, dizer quais são os valores baseados em evidência, mas você pode criar estratégias comportamentais para agir conforme esses valores, entende? E eu acho que a TCC tem muito disso também. Então, assim, com certeza. Com certeza. Eu penso em várias coisas sobre isso, inclusive. Eu acho que a psicologia é um campo muito rico pra gente ficar só tratando transtorno. Com certeza a gente pode ir muito além disso. Muito, muito mesmo. Por exemplo, eu estudo técnicas de estudo, sabe? Imagina se eu tenho um paciente, um cliente, que é um adolescente que tá no vestibular. Poxa, eu posso compartilhar isso com ele, eu posso ensinar ele como uma solução de problemas para ele estudar melhor e eventualmente passar numa faculdade federal e viver da forma que ele quiser, entende? E a gente pode expandir isso para várias áreas diferentes. Eu posso estudar psicologia do desenvolvimento, que eu estou querendo fazer agora. Por exemplo, porque eu posso ter uma cliente que é uma mãe e ela quer ser uma mãe melhor. E eu posso ajudar ela com estratégias para isso. Eu posso fazer uma análise funcional para fazer com que a pessoa, sei lá, trabalhar ali uma modelagem para ela, entendeu? Fazer o que ela quiser da vida. É isso. Excelente, muito bom. Muito bom. Natália. Vou reforçar o comportamento do Thor. Muito bom, Thor. Percebi que você reforçou. É uma coisa que eu gostaria de contribuir, já está relacionado com tudo que vocês disseram, é que às vezes a gente pode ter a percepção de que psicoterapia é só resolver problema, ir lá para trazer problema e esses problemas serem resolvidos. Muitas vezes a pessoa usa aquele espaço justamente para, por exemplo, desenvolvimento pessoal, então não necessariamente é relacionado com um problema enorme na vida dela, que ela quer resolver de alguma forma, mas se alguém ali com quem contar, com quem trazer informações que não falaria para pessoas de fora, assim. Então, às vezes a gente cria uma ideia de que psicoterapia é só tratar problema e acabou. E não tem espaço para pensar em, sei lá, pontos fortes do paciente, pensar no desenvolvimento dele, se isso for um objetivo dele. Então, é bom enfatizar que terapia não é só para resolver problema, não. É também esses aspectos mais, entre aspas, positivos também. Perfeito também. Reforço aí pra Natália. Perfeito. E me fez lembrar também, o Thor falou da CT, me fez lembrar a DBT. Que a DBT, ela vai ter vários módulos ali, várias fases. E a última fase lá, ela vai trabalhar questões ali, vai sair totalmente do transtorno, vai trabalhar questões pessoais e tudo mais. Que são bem mais... como é que é? Quando a pessoa... extras ali, né? Enfim, esqueci o nome agora. Mas são pessoais. Enfim, muito interessante. Inclusive, isso é algo muito legal da terapia, porque é da psicologia que ela tá se evoluindo bastante, no sentido de as pessoas não acham agora que a terapia é só pra quem tem transtorno, né? Então as pessoas podem vir para outras questões, podem vir para outras demandas também. Então essa popularização, a gente vem muito também dessa popularização da terapia. E também isso mostra um desafio, porque quando chega um paciente que não tem nenhum diagnóstico, e aí, o que você faz? Né? Então são questionamentos também bem interessantes e pra gente fazer. E tem essas terapias também. Eu acho muito legal também a CT, porque a questão de valores,
os valores e tudo mais, são questões ali que podem atravessar vários pacientes em várias situações muito diferentes. Então, acho que a CT, é muito flexível nesse sentido. Nossa, trabalhar flexibilidade psicológica. Quem não precisa trabalhar flexibilidade psicológica, né? Em alguma medida, em alguma situação específica, enfim. Inclusive, se vocês quiserem um grupo de estudos de ACT, a gente pode fazer também, caso vocês queiram. Ficou uma ideia aí. A Natália levantou essa questão na nossa reunião, né, Natália? E aí, a gente pode fazer. A gente tá aceitando aí sugestões. Amei, quanto mais melhor, super top. Sim, a gente pode também fazer, sei lá, um grupo... enfim, vou jogar aí várias ideias aqui, depois falar, você comentou no grupo de estudos que eu poderia fazer, cadê? Então calma, vou combinar com a equipe. Depois a gente conversa. Não vamos ficar me cobrando aqui, gente. Bom, gente, então irei encerrando por aqui. É verdade, tem que cortar isso aqui na gravação, gente. Oi, Natália. Teve uma dúvida, acho que você passou batido. Eu vou responder rapidinho, uma coisa bem rapidinho mesmo. Deixa eu ver se a pessoa tá aqui ainda. Eu tô perdi o comentário da pessoa. Suzana. Acho que foi ela, deixa eu ver aqui. A pergunta da Suzana foi, que não tá relacionada com o grupo de estudos, mas tem um bocadinho a ver, né? Que é como colocar o grupo de estudos no currículo Lattes. Suzana está esperta, já tá pegando a carga horária, já colocando o Lattes nela, tá muito certa. Eu também faço isso, já logo penso nisso. A coisa... O grupo de estudos fica dentro de projetos de extensão. Aí tem lá os projetos de extensão, aí tem outros projetos. Você clica nessa opção e aí você insere o grupo de estudos. Porque o currículo lá tem muitas repartições, a gente fica perdido às vezes. E aí o grupo de estudos fica dentro do projeto de extensão, e aí você vai selecionar outros projetos. E aí que fica o grupo de estudos. É só você inserir, botar o nome certinho, e é isso. Yuri. Não, esse grupo aqui fala de TCC, comentou ACT, comentou DBT e ainda comenta como você vai mudar seu currículo Lattes. Meu Deus do céu. Mais completo que isso não tem, gente. Ai. Bom, gente, então, muito obrigado. Que vocês possam ter uma ótima semana, esse final aí de semana que está quase presente aí. Fiquem bem, espero que fiquem todos bem. E a gente se vê daqui 15 dias, tudo bem? Um beijão, um abraço. E fiquem bem. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.